Olá, meu nome é Gabriel Soares de Oliveira, esse é o trabalho aplicado de Cálculo 2 e o tema do nosso grupo é aplicações de superfícies quádricas e cilíndricas na engenharia. Nosso grupo é o do tema 1. Para começar, eu vou falar um pouco sobre circunferências e esferas. Elas têm muitas aplicações no nosso cotidiano, né, como por exemplo nos relógios. A gente vê uma tela circular, né, uma circunferência. Nas pulseiras, elas têm um formato de uma circunferência. Anéis, até em radares também a gente tem. Mas na engenharia mecânica, uma aplicação fundamental das circunferências são as rodas, né, que proporcionaram uma evolução muito grande na nossa engenharia. Então, para aviões, carros, motos, então todos utilizam essas rodas circulares, né, que possuem uma circunferência. Isso ajuda no movimento desses veículos e foi um marco muito grande para a história da engenharia. Assim também temos as esferas, né, que também são muito comuns no nosso cotidiano. A gente já pode perceber nas bolas de bilhares, né, de sinuca, que são umas esferas. Temos também enrolamentos, né? Dentro dos rolamentos possuímos pequenas esferas que ajudam naquele deslizamento melhor daquele rolamento. E uma aplicação muito fundamental das esferas, além do rolamento, é nos veículos, né? Para engenharia mecânica, nos veículos, são os espelhos retrovisores, que são espelhos esféricos, né? Que ajudam ao condutor daquele veículo a ter um maior campo de visão, porque ele reduz a imagem dos objetos que ele está tratando, tanto que também dá uma possibilidade de visualização do condutor da frente do veículo pelo para-brisa e também da traseira pelos retrovisores, né? Além disso, as esferas também são muito comuns para esporte, então esportes em geral utilizam muito as esferas, né? A gente não só no âmbito da engenharia, a gente também tem as bolas de futebol, bolas de basquete, etc, né? Mas outra grande aplicação, não só para engenharia como para outras áreas do conhecimento, foi o globo terrestre, né? Que tem o formato de uma esfera, que ajudou nos estudos não só da engenharia, como eu disse, mas da astronomia, da geografia e muitos outros. Oi, tudo bem? Meu nome é Gabriel Kendi, eu sou estudante de Engenharia Mecânica da PUC Minas, Unidade Coração Eucarístico. Hoje eu estou aqui para apresentar um trabalho de cálculo e meu tópico é um tópico muito importante tanto para a engenharia quanto para nossa vida cotidiana, que são as parábolas e as paraboloides. Vou começar aqui falando sobre o que é parábola, né? Falando uma introduçãozinha sobre como isso influencia na nossa vida cotidiana. As parábolas, elas são muito utilizadas no nosso cotidiano. A gente pode encontrar em diversos equipamentos, sistemas, isso tudo a gente vê no nosso dia a dia. O que é importante nas parábolas? A importância delas são as características, né, as propriedades refletoras que elas entregam. Isso a gente consegue construir telescópio, antena, radar, farol e etc. Isso tudo a gente consegue ver todos os dias pela rua, onde a gente vai tem. E fazendo uso, né, dessa propriedade refletora da parábola, o que a gente encontra? Isso, na verdade, Arquimedes construiu aqueles espelhos parabólicos. E o que é isso? São aqueles espelhos que têm as propriedades na qual a luz é refletida para um ponto. E na época que Arquimedes construiu eles foram usados para incendiar os barcos, né? Aqueles barcos romanos, quando foi na invasão daquela cidade de Siracusa, na Itália. E então a gente percebe que a característica dela é pegar os raios, né, que vão ser refletidos nela e concentrar em um ponto, ou seja, ela vai convergir esses pontos. A gente pode observar também as características das parábolas em alto de casa, em alto de edifício, que são aquelas antenas parabólicas, né, que elas captam ondas eletromagnéticas dos satélites que estão orbitando ao redor da Terra e fazem, né, essa reflexão, nessa convergência desses raios, né? No caso aqui, ondas eletromagnéticas. Isso somente é possível porque
a parábola tem essa propriedade, né, que é refletir um conjunto de raios e refletir um único ponto. Ou seja, o foco da parábola ela vai convergir num foco. Esse ponto ele vai se encontrar posicionado o receptor de ondas, que é o que eu acabei de falar. Ela vai pegar, pode ser raio, onda, né? No caso das antenas parabólicas, são ondas. E ela vai captar esses raios, essas ondas, e refletir num foco. A gente também pode encontrar isso em radar, né, que eles operam de forma semelhante às antenas parabólicas. Eles vão receber um pulso de eletromagnéticos, né, são pulsos eletromagnéticos, a gente chama isso de eco, né, e vão emitir da mesma maneira num foco. Agora eu vou falar um pouquinho sobre realmente o que é a parábola num cálculo, né, como isso aplica no cálculo, que é o mais importante para a gente hoje. A gente já comentou hoje que as parábolas, né, os espelhos parabólicos são utilizados como refletores, né, dos faróis, antenas, os telescópios, ou seja, coisas do cotidiano. Como que isso funciona no cálculo? A gente vai ver que a gente define uma parábola no cálculo, né, como um conjunto de pontos em um plano cujas distâncias a um ponto fixo e uma reta fixa são iguais. Ou seja, o ponto na metade do caminho entre o foco e a diretriz que está na parábola é chamada de vértice. Isso é o que a gente vai estar olhando aqui, aprendendo hoje no cálculo, as aplicações da parábola no nosso cálculo. Para a gente obter uma equação, né, para essa curva, que no caso a gente chama de parábola, a gente observa que primeiramente a parábola ela é representada, né, num gráfico, ou seja, a gente tem os pontos que vão definir essa parábola e assim a gente consegue definir realmente a parábola. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as parabóides, que é o outro tópico bem importante na nossa matéria. Eu vou começar explicando um pouquinho, né, dando uma introdução. Então, uma onda de rádio encontrada em uma antena receptora parabólica, numa direção paralela ao seu eixo, será refletida na direção do foco, que eu já havia falado no foco da parábola, que é o que? É a gente pegar os raios que vão ser refletidos e concentrar. Esse ponto que a gente concentra esses raios são chamados de foco. E na parabóide, essa direção, né, onde é refletida, e a gente... No foco é gerada uma superfície parabólica. E isso é o que justifica a razão das antenas que captam os sinais serem de formato parabólico. Por quê? Porque é necessário captar os sinais e concentrá-los em um único ponto para assim eles serem tratados, né? E assim se destinar num ponto final, que é o foco. O mesmo fenômeno que a gente pode citar como um evento os raios de luz que concentram um espelho parabólico numa direção paralela ao seu eixo, que será refletido no foco da parábola. O que acontece? No parabóide, as parábolas aparecem de forma natural e são cônicas que mais aparecem como seções planas, ou seja, paralelas aos planos coordenados. Uma parabóide é o que? É denominado elíptico quando suas seções são parabólicas ou elipses, e é denominado hiperbólico quando suas seções são parábolas e hipérboles. O parabóide elíptico, o que é? Ele possui uma forma semelhante a uma taça e pode possuir um ponto máximo ou mínimo. E assim, com esse formato, um refletor parabólico é utilizado nos espelhos, antenas e objetos semelhantes, e uma fonte de luz posicionada no ponto focal desta superfície é o que produz um raio de luz paralelo. Isso também pode funcionar de maneira inversa. Como que funciona? Um feixe de luz com raios paralelos, que são incididos no parabóide, é concentrado no ponto focal. E também aplica onda, várias outras coisas. Aqui eu estou falando de raio, né? Porque a gente começou falando sobre isso. Mas a gente pode também em onda, e acontece em rádio, em várias coisas. Então, a gente pode perceber que as parábolas e as parabóides, elas não são só importantes no nosso dia a dia, né, que a gente vê em antenas e coisas do tipo, mas também são importantes na nossa vida, né, na nossa vida educacional, que a gente pode aplicar no cálculo, no caso das parábolas e nos parabóides, né, na plotagem de gráficos, na realização de equações. Então a gente vê que elas são muito importantes tanto para a vida cotidiana das pessoas, né, que não necessariamente cursam a matéria cálculo, mas também para a gente que está cursando, né, a engenharia.
para quem for seguir o ramo da engenharia civil, para quem for o ramo da mecânica, né? Então a gente pode ver que elas são muito importantes. Então, muito obrigado, gente. Eu queria falar só um pouquinho sobre, né, essas dois tópicos parábola e parabólides que são muito importantes para a gente. E é isso. Obrigado, gente. Meu nome é Davi, sou estudante de engenharia mecânica na PUC Minas. Hoje eu vou falar um pouco sobre elipse e elipsoide. Então, a elipse ela é frequentemente aplicada em alguns campos, como por exemplo, arquitetura, design, engenharia, e pode ser aplicada também em várias disciplinas de pesquisa, na área de exatas, como matemática e física. Uma aplicação específica da elipse é no sistema solar, pois todas as órbitas dos planetas ao redor do Sol são elípticas, e algumas órbitas são mais achatadas que as outras, como por exemplo a órbita da Terra é quase circular, enquanto a órbita de Netuno é mais plana. Outro exemplo da utilização de elipses é nos equipamentos de iluminação dos dentistas. Ele consiste em um espelho oval e uma lâmpada mais próxima do ponto focal. A luz da lâmpada é concentrada pelo espelho para outro foco, que é ajustado pelo dentista para um ponto dentro da boca do paciente. Por definição, uma elipse é o conjunto de pontos onde a soma da distância entre os dois pontos fixos, como por exemplo, F1 e F2, no plano é constante. Esses dois pontos são chamados de focos. Agora eu vou falar um pouco sobre as elipsoides, que têm propriedades refletoras e podem ser usadas para produzir condições acústicas, como por exemplo em auditórios, teatros, igrejas, dentre outros. Todos os cortes do elipsoide por planos paralelos aos planos coordenados são elipses. O elipsoide tem uma versão com maior simetria, que é a superfície de revolução, o esferoide, que ocorre quando dois dos três semi-eixos são iguais. Nesse caso, os cortes da elipsoide por planos paralelos aos planos coordenados são círculos. Conforme a imagem, conseguimos distinguir três tipos de esferoides: o alongado ou prolato, o achatado ou oblato e a esfera. No prolato, o A é igual a B e ambos são menores que C. No oblato, o A é igual a B e são maiores do que C. E na esfera, A, B e C são iguais. Então, eu vou falar um pouco sobre as aplicações da hipérbole e hiperboloide, que são respectivamente o conjunto de pontos em um plano e uma superfície que pode ser gerada a partir da rotação de uma hipérbole em torno de seus principais eixos. Iniciando pela hipérbole, ela pode estar presente em diversas áreas profissionais. Como exemplo, temos a óptica, a mecânica dos fluidos, a engenharia e a arquitetura. Na óptica, é possível observar o telescópio de reflexão, que é formado por um cilindro cônico, e dentro desse cilindro contém dois espelhos. Um espelho maior, que é o primário parabólico, que é formado pela superfície de um paraboloide em revolução, e o segundo espelho menor hiperbólico, que é formado pela superfície de um hiperboloide de revolução. Então, vamos falar agora sobre as aplicações da hiperboloide, onde temos a superfície quadrática hiperboloide, que é aplicada na arquitetura e na engenharia. Como exemplo, temos as chaminés das usinas nucleares, que possuem suas formas em hipérbole. Além disso, temos também a Catedral de Brasília, que possui uma área de 70 metros de diâmetro, onde levam 16 colunas de concreto e uma seção parabólica, formando a catedral, em formato de hiperboloide.